uma pessoa que sempre quer demonstrar que tá embalada, que tá em festa, que tem vários amigos, que conhece milhões de pessoas e tudo mais. Sabe aquelas pessoas que em redes sociais vai adicionando todo mundo, adiciona até o papagaio da esquina, né, o açougueiro, vai adicionando todo mundo, quer mostrar que é popular. Por que tá sempre sozinho? Olá, capricornianos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tiragem semanal e atemporal. Esta semana, tiragem geral. Vamos ver o que a espiritualidade traz aqui para vocês. Capricórnio, energia predominante para os próximos 7 dias. Espiritualidade, por gentileza. O pendurado. O pendurado. Mudança de ponto de vista. Um despertar aqui, vocês saindo de uma estagnação. Vamos entender melhor. Capricórnio, vamos ver aqui com o oráculo Espírito dos Animais. Qual é a mensagem geral que a espiritualidade traz aqui para os capricornianos que se conectam a esta energia de hoje? Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, gratidão. A estrela. Capricórnio, eu tô sentindo energia de pessoas aqui que estão muito... Vocês estão meio incomodados com algo, né? Vocês que têm uma natureza muito alegre, muito espontânea, né? As pessoas à sua volta têm percebido que vocês estão meio irritados em alguns momentos, né? Porque isso acontece quando a gente guarda muito dentro da gente algo que nos incomoda. E eu vejo aqui que são pessoas, tá, que estão sentindo que a vida de vocês está meio estagnada. Por isso saiu pendurado. Eu vejo aqui que tem muita gente aqui, pode ser vocês, mas pode ser alguém conectado à energia de vocês, tá? Porque a gente pode estar falando de uma tentativa de reconciliação, por exemplo, e aí pode ser a energia da outra pessoa em relação a vocês, tá? Então, vamos ver, porque aqui não fala ainda se é relacionamento, trabalho, tá? Então pode ser energia de vocês, pode não ser. E, gente, é uma leitura coletiva, se não for nem de vocês, nem da conexão de vocês, então não é pra vocês, simples assim, tá? Porque tem gente que ainda fica irritado porque não bateu com a realidade dele, dela, né? Ué, gente, é coletivo, né? Não faço milagre, né, gente? Tá? Não ressoou com você, beleza. Então espera as próximas mensagens que pode ressoar aí com a realidade de vocês, ok? Bom, voltando. Aqui eu tô me conectando à energia de pessoas que estão meio incomodadas com algo. Por quê? Eu vejo aqui pessoas que estão tentando assumir responsabilidades que nem são suas, tá? Existe uma ansiedade aqui de querer mostrar muita... Como é que eu vou explicar isso, gente? Ai, meu Deus. Gente do céu, como é que eu vou explicar isso? Uma pessoa que quer mostrar trabalho, como é que fala isso, gente? Sabe aquela pessoa que é muito... Chega a ser exagerado, de ser prestativo, querer ser prestativa demais com os outros? A pessoa nem pediu, não, deixa que eu ajudo, não, deixa que eu faço pra você. O quê? Você tem que ir em tal lugar? Deixa que eu vou, sabe? E às vezes se embanana tudo porque, né, se comprometeu a fazer várias coisas ao mesmo tempo e acaba não dando conta de nada, né? Ou acaba nem dormindo, nem não tendo uma vida normal, porque tem uma necessidade de agradar as pessoas, de querer mostrar serviço, entende? É isso, eu não tô encontrando outra palavra. Porque é uma pessoa muito preocupada com a aparência. Eu tenho a necessidade de ser bem visto, de ser bem vista. Então, eu tento ser aquela pessoa super prestativa,
sabe? Entende? E no fim acaba assumindo muitas responsabilidades, tá? Então mal cuida da sua, né, responsabilidade, do seu ganha-pão principal, por exemplo. Vamos supor que a gente esteja falando de trabalho, tá? Tem um trabalho, tem uma profissão ali, tá fazendo ali, se compromete a fazer várias outras coisas para meio que bajular os outros, sabe? Porque tem uma necessidade extrema de ser visto. Tem uma necessidade, tem uma carência muito grande aqui, Jesus do céu, tá? É alguém que tipo, eu preciso que as pessoas olhem pra mim e falem, caramba, nossa, você é o máximo, hein? Nossa, você é uma pessoa, nossa, é Deus no céu e você na terra, né? Você é um anjo nas nossas vidas, nossa, você é tudo que eu pedi pra Deus. É uma pessoa que tá sentindo uma necessidade, eu venho sentindo uma necessidade de ser visto, que é uma coisa de louco, sabe? Ajuda demais as pessoas e muitas vezes essas pessoas não são pessoas que nem vão reconhecer essa ajuda que ela deu, sabe? Sabe assim? Deixa que eu divulgo o seu trabalho, eu faço pra você que não sei o que, não sei o que lá. Essa pessoa, além de não reconhecer o trabalho, né, a boa vontade dessa pessoa de divulgar, né, para ela, além de ela não reconhecer isso, quem diz que ela divulga o trabalho dessa pessoa aqui? Sabe, não tem reciprocidade. Muitas vezes isso até acontece. É uma pessoa que não estava conseguindo enxergar isso. Aqui eu sinto que essa pessoa vai acordar para a vida. Vai ter uma mudança de ponto de vista. Não é à toa que a vida dela está estagnada. Ó, eu vejo que essa pessoa aqui agora, então, ela tá se segurando aqui, ó. Porque tem coisas que estão incomodando ela tá descobrindo coisas, ela tá percebendo que as pessoas são ingratas. Mas assim... Ai, gente, como é que eu vou dizer? Sabe a pessoa que procura sarna para se coçar? É o que eu tô falando, eu tô sentindo a energia de alguém que quer ser muito, muito solícito pros outros. Os outros nem pediu, vocês estão entendendo? É alguém assim. Ninguém nem pediu pra ele, pra ela fazer isso. Mas ela quer pensar, ela quer mostrar que ela é uma pessoa de bom coração. É isso, entende? Uma pessoa generosa, uma pessoa, entende? Né? Só que os outros não tá nem aí pra ela. Ah, tá bom, quer fazer, faz. Obrigado. Pra mim é ótimo, né? Eu não pedi nada, mas você quer fazer, você faz. Né? Então, alimentava o ego dessa pessoa, né? Só que essas pessoas não estavam retribuindo a altura, que era o que essa pessoa esperava, né? Entende? Que essas outras pessoas falassem bem dela, espalhassem para Deus o mundo, que, nossa, eu conheci uma pessoa que, nossa senhora, é a coisa de louco, é um anjo nas nossas vidas e tal. Só que não é isso que aconteceu, as pessoas não estão nem aí. Né? Porque não são pessoas amigas, entende? São pessoas quaisquer. Sabe? Estão entendendo? Coisa de louco, né? Mas tá? Essa energia que eu tô sentindo aqui. E aí, essa pessoa começou a se decepcionar, né? Caramba, eu ajudo tanta gente, não sei o quê, e no fim eu não tenho amigos, por exemplo. Mas eles nunca foram seus amigos. É uma pessoa que estava se iludindo, porque é uma pessoa presa à superficialidade. É uma pessoa extremamente carente emocional aqui. Então, essa pessoa começou a se incomodar. Por quê? Porque estava começando a somar muitas responsabilidades para si. Responsabilidades que ela mesma buscou. Ninguém colocou isso nas mãos dela. Tá? Aí, essa pessoa tá querendo falar. Entende? Tá querendo chegar para essas pessoas e falar algumas coisas que tá incomodando ela. Caramba, eu faço tudo isso pra você, você não reconhece, não é capaz de, né, de me ajudar quando eu preciso, não sei o que, não sei o que lá. Só que essa pessoa tá se controlando. É uma pessoa que tá pensando muito bem as palavras que vai usar, como eu vou agir. Por quê? Porque, na verdade, ela teve a consciência de que quem procurou essas pessoas foi ela, né? Em alguns casos aqui,
essa pessoa se deu mal, tá? Além de ela não ter tido o reconhecimento que ela esperava dessas pessoas, algumas pessoas puxaram o tapete dela, tá? Prejudicaram ela de alguma forma. Por isso que ela tá assim. Só que ela sabe que ela não pode falar qualquer coisa, porque quem procurou sarna para se coçar foi ela. Ó a situação. Meu Deus do céu. Tá? Essa pessoa tem um despertar aqui. Eu vejo a energia dessas pessoas aqui buscando por novos horizontes, tá? Eu vejo pessoas aqui que ter uma energia de viagem aqui. Dessa pessoa querer ir para outros lugares, entende? Tipo assim, aqui não é meu lugar mais, eu quero refazer minha vida de uma forma diferente. É alguém que de repente teve essa consciência, né? De o que eu fiz na minha vida? Que é isso aqui? Que raio de vida é essa? Tá? Aqui é a energia de uma pessoa que não sabia muito o que quer. Essa energia, quando não tá em equilíbrio, é a energia de uma pessoa que não sabe muito o que quer. Não tem foco, sabe? E agora não, essa pessoa já, a partir desse momento que ela desperta, né? Essa pessoa, ela querendo alcançar novos patamares, ela querendo, entende? Então, ela se dando chance, ela enxergando novos horizontes, novas possibilidades aqui. Entende? Ela querendo evoluir, ela querendo sair dessa condição, ela entendendo que é uma condição muito... Nossa Senhora! Não tem nem palavra para dizer o que seria isso. Ó, essa pessoa fazendo uma revisão da vida dela. Tá? Ela percebendo que aquelas pessoas, que ela se iludiu, considerando que todas aquelas pessoas que ela ajudou porque ela quis, porque foi da vontade dela, né? Essas pessoas não estavam tendo consideração nenhuma por ela. No fim, ela estava sempre sozinha. Aqui ela vai fazer uma faxina. Tá? Essa pessoa fazendo uma revisão sobre todas as áreas da vida dela. Tem algo que estava em desequilíbrio na vida dela. Então ela estava junto de pessoas que ela achava serem amigas dela, na verdade não eram, tá? Pode ser pessoas que estavam perto dela por interesse, justamente por perceber que ela tinha essa característica, essa carência, né? Aqui a gente pode estar falando dessa pessoa revendo os pensamentos dela, as escolhas dela, as prioridades dela. É uma pessoa olhando para si mesma, será que eu sou uma pessoa, será que eu estou me dando valor? Mas o que eu estou fazendo com a minha vida? Tá? Alguém que acordou para a vida aqui. Aqui, essa pessoa, esse grupo de pessoas aqui, estava vivendo uma grande ilusão. Pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Vamos ver aqui, o que mais? Espiritualidade, trabalho, carreira, finanças para Escorpião. Desculpa. Capricórnio. É que eu fiz a leitura do Escorpião agora há pouco. Signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Trabalho, carreira, finanças. Qual a mensagem da espiritualidade para os capricornianos? Trabalho, carreira, finanças. O louco. Alguém vai se jogar numa nova oportunidade aqui, tá vendo? Alguém querendo um novo início de uma forma completamente diferente. Eu tô falando, alguém teve um despertar aqui, alguém acordou pra vida. Que isso aqui, gente, pelo amor de Deus, né? Oito de ouros. 4 de copas. A torre. O mago. Essas pessoas vibrando na energia do rei, do mago, tá? Energia de manifestação, ó, temperança.
Uhum. Olha só o que eu vi. Peraí. Tá? Aqui é como se vai surgir uma oportunidade aqui, ou para alguns essa oportunidade já está na frente de vocês, já está acontecendo, ela já estava lá. Só que por alguma razão vocês ignoraram. Tá? Vocês estavam tão atarefados, vocês estavam tão comprometidos em agradar alguém, tá? Gente, se não for, aí eu nunca agradei ninguém, eu nunca fiz, então não é pra vocês, gente, tá? Se essa mensagem tá saindo é porque é pra alguém aí. Se não bateu, então ok, gente. Não assistam, tá? Porque tem gente que se ofende, nossa senhora. Tá? É uma leitura coletiva, tem centenas de pessoas assistindo aqui, ok? Então, aqui vai surgir uma oportunidade que a espiritualidade está dizendo aqui. Na verdade, é o que eu tô falando. Eu tô sentindo que essa oportunidade já está aí. Só que vocês ficaram meio que vacilando, tá? Por quê? Porque vocês estavam tão comprometidos com essas pessoas que vocês tentaram agradar, não tinha espaço. Como que eu vou ter espaço para encaixar esse trabalho, essa oportunidade que tá aí? Eu tô vendo que é uma oportunidade completamente diferente de tudo que eu fiz até hoje. É uma grande oportunidade de eu manifestar aquilo que eu sempre desejei. Pode ser um trabalho que eu sempre quis fazer, pode ser trabalhar numa empresa que eu sempre quis trabalhar, pode ser eu trabalhando numa empresa que eu vou receber muito bem, algo que eu nunca recebi antes. Então adaptem, tá? Mas eu vejo vocês numa energia de manifestar algo que vocês sempre desejaram. Isso está passando na frente de vocês. Mas é como se, onde eu vou encaixar essa oportunidade? Porque de manhã eu tô trabalhando aqui, à tarde eu tô agradando fulano de tal, à noite eu me comprometi a fazer não sei o que pro outro lá também. Como é que eu vou fazer isso aqui? Tá? Por isso que eu tô vendo vocês incomodados aqui. Existe um agito mental aqui. O que eu vou fazer? Porque eu não quero perder essa oportunidade, mas também eu não quero deixar de agradar aquelas pessoas. Por isso que vocês têm uma mudança de ponto de vista. Tá? Tem uma torre na vida de vocês. Isso aqui vai por água abaixo. Vai desabar, lógico. Porque isso aqui, essas outras alternativas aqui que vocês estavam se apegando para agradar outras pessoas, só para serem bem vistos, né? É uma ilusão. É algo que só estava satisfazendo o ego de vocês. Mais nada. Mais nada. Não tinha amizade, não tinha reciprocidade, não tinha reconhecimento, não tinha nada ali. Tá? Era uma grande ilusão. A torre é intervenção divina. É a espiritualidade intervindo quando elas percebem que você está insistindo em algo que não tem bases sólidas, que não está te agregando em nada. Só está favorecendo o quê? O seu ego. E momentaneamente. Porque depois você descobria que eram pessoas que não estavam nem aí para você. Tá? Então tem uma oportunidade aqui, é um trabalho, aqui é um trabalho de verdade, tá? Que vocês vão ter muita oportunidade de estudar, de se aperfeiçoar, tá? É um trabalho que vocês vão ter reconhecimento. A espiritualidade está falando, toma cuidado para vocês não perderem essa oportunidade. A gente que está levando para vocês. Tá? Não vai perder essa oportunidade. Para muitos aqui, vocês vão se jogar. Vocês vão se permitir. Porque vocês vão ter essa clareza, tá? Vai ter uma mudança de ponto de vista aqui. Essa situação, esse trabalho, vai trazer muito equilíbrio para vocês. Tá? Ó. O que eu tô deixando para trás? Tem alguém indo embora aqui. O que eu tô deixando para trás? Apego a superficialidades. Apego à aparência. Tá? O que eu tô deixando para trás? Ego. Aqui é uma pessoa que era muito preocupada com o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar. Então é uma pessoa que tem que sempre mostrar para os outros que tá bem, que tá feliz, quando na verdade não tá. E quantas pessoas não são assim?
Vocês já devem ter conhecido. Tem muita gente que é assim. Que fica postando nas redes sociais que tá feliz da vida. Não tá. São pessoas que ficam fazendo várias selfies, mostrando o corpo, mostrando que tá feliz, mostrando que tá viajando pra lá, mas tá sempre sozinho, tá sempre sozinha. Né? Se essa pessoa tá tão bem, por que ela tá sempre sozinha? Né? Se ela tem tantos amigos, se ela conhece tanta gente, por que ela tá sempre sozinha? Quando é uma pessoa que já é mais quieta, mais reservada, você percebe que, né, não é uma pessoa de balada, de um monte de coisa, tudo bem, é normal você ver essa pessoa meio sozinha. Agora é uma pessoa que sempre quer demonstrar que tá em balada, que tá em festa, que tem vários amigos, que conhece milhões de pessoas e tudo mais. Sabe aquelas pessoas que em redes sociais vai adicionando todo mundo, adiciona até o papagaio da esquina, né, o açougueiro, vai adicionando todo mundo, quer mostrar que é popular. Por que tá sempre sozinho? Né? Então é alguém que ela vivia uma ilusão. É uma ilusão aquilo lá. Ela não tá feliz, ela tem que mostrar que tá feliz. Por quê? Por que essa necessidade, né, de mostrar sempre para as pessoas que ela é perfeita, que ela é feliz, entende? Que ela é um anjo na vida dos outros. É uma pessoa que tem a necessidade de se autopromover. Sabe aquela pessoa que fica falando muito de si mesmo? Eu sou bom nisso, eu sou boa daquilo, eu tenho certificado disso, tenho certificado daquilo, né? Eu ajudei fulano de tal e não sei o quê. Uma pessoa que tem intenção realmente de ajudar, ela não precisa ficar divulgando. Isso é ego. Alguém que vai deixar isso para trás. Acordou. Aí o equilíbrio vem. Ó a maturidade. Demorou. A carta da temperança fala de demora, fala de espera, fala de tempo. O 7 de ouros também fala de tempo. Fala de demora, de um processo lento. Demorou para essa pessoa aprender. Mas aprendeu antes tarde do que nunca. Né? Vem uma oportunidade muito boa aqui, ó. Vai trazer uma satisfação emocional muito grande. Ó. Cavaleiro de Paus. Vai chegar muito rápido. Vai trazer um entusiasmo muito grande. Ó, Pagem de Paus. Mesma coisa. Uma notícia, uma oportunidade. É algo que chega aí, uma proposta de trabalho que vai, nossa senhora, vai deixar vocês muito animados. Ó, cura. Tá? Cura. Um pedido sendo atendido. Para muitos casos vocês pediram um serviço mais estável, tá? De repente vocês não estavam conseguindo um trabalho mais estável justamente porque vocês tinham que ficar atendendo todas essas pessoas aí que vocês queriam agradar. E no fim essas pessoas não estavam nem aí para vocês. Tem uma grande oportunidade para vocês aqui. Vai ser um choque para vocês tudo isso aqui? Vai. Por quê? Porque vocês vão ter que, sabe, aqui é o desconstruir, né? Vocês tendo que abrir mão de algo que vocês vieram sustentando por muito tempo. Aqui não é coisa de 1 mês, 2 meses, não. Tá? Então vai mexer com vocês? Vai mexer com vocês. Mas, pelo menos vocês vão se libertar disso, dessa energia aqui. Totalmente superficial. Tá? Ok? Então, se essa energia não for de vocês, pode ser de alguém conectado a vocês também. Tá? Pode ter vindo na mesa aqui também. Pode acontecer. Certo? Bom, essa é a mensagem para trabalho. Agora vamos ver relacionamentos afetivos amorosos. Lembrando que vocês podem encaixar aí para situações de família e amizades também, tá? Signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, espiritualidade, por gentileza. Relacionamentos afetivos amorosos, qual é a mensagem? Rainha de Espadas, Libra, Gêmeos, Aquário, Rei de Ouros, Touro, Virgem, Capricórnio, 2 de Espadas, ó a carta da cabeça dura. Tô falando, gente. Tô falando com cabeça dura aqui.
É cabeça dura ou é ex-cabeça dura? Mas tem cabeça dura, tem. As de copas. Dez de paus. O que mais? 10 de copas. 9 de ouros. Rainha de ouros. Três de copas. Sacerdotisa. A lasqueira, hein? Justiça, Libra. 9 de paus. Cavaleiro de paus. Cavaleiro de ouros, desculpa. 8 de copas. 7 de espadas. Sabia que ia sair o 7 de espadas aqui. Bom, então tá. Vamos passar a mensagem, né? Quem manda é a espiritualidade, não eu. Então vamos lá. Bom, a mensagem é o seguinte, tem uma tentativa de reconciliação aqui, tá? Então vamos lá, vamos colocar como sendo lá de lá, como eu costumo fazer nas minhas leituras, mas pode ser vocês, tá? Se for vocês, fiquem à vontade aí, vocês invertam os papéis, sem estresse, tá? Ai, ai. Tem que falar assim, porque tem gente que se aborrece, acredita? Tem. Não, mas você tá defendendo Capricórnio. Não tô defendendo ninguém, gente. Eu coloco de um lado só para facilitar a leitura, tá? Vocês fiquem à vontade de inverter os papéis, pelo amor de Deus. Então, considerando que é do lado de lá, tá? É a tal da pessoa cabeçadora. Então, essa pessoa teve um despertar aqui, tá? É uma pessoa que era muito voltada a questões materiais. Era uma pessoa voltada muito a questões superficiais, relacionamentos superficiais. Uma pessoa que gostava de aparecer demais, né? Tá? Então essa pessoa teve um despertar. É alguém que não tava... É como se essa pessoa não enxergasse, não visse em vocês. Hoje ela enxerga, tá? Ou de repente ela até via isso na época, só que ela não queria admitir, entende? Ela vê vocês vibrando na energia da Rainha de Ouros, Touro, Virgem, Capricórnio. É só... Energia não é gênero, tá? Quem vibra na energia da Rainha de Ouros, energia de uma pessoa muito próspera, abundante, uma pessoa pé no chão, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, tá? Uma pessoa que realmente se compromete. Então, para alguns casos, a pessoa até reconhecia isso em vocês, mas ela não queria abrir mão dessa superficialidade. Tá? Eu vejo que vocês vibraram na energia da Rainha de Espadas, Libra, Gêmeos, Aquário, e cortou essa pessoa. Essa pessoa se lamenta demais, ela carrega uma culpa muito grande por ter escondido algumas coisas de vocês. Tá? Ela escondia algumas coisas de vocês. Para algumas pessoas, essa pessoa era casada. Para algumas pessoas, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa, ela vibra na energia do Rei de Ouros. É uma pessoa trabalhadora também? É uma pessoa trabalhadora. Energia de empresário, de autônomos, tá? Empreendedores. Energia de uma pessoa que é muito trabalhadora, tá? É uma pessoa muito pé no chão. É uma pessoa que valoriza muito dinheiro, valoriza muito trabalho, tá? Para alguns casos pode ser uma pessoa que valoriza muito a aparência, gosta de academia, esse tipo de coisa, tá? Por quê? Vai de encontro ao que a gente viu aqui. É uma pessoa que valoriza a aparência. Status, poder. É uma pessoa que gosta de ostentar, gosta de mostrar aquilo que tem, que ganha, que faz, sabe? É aquela pessoa que só falta colocar uma melancia na cabeça para ser visto? Então, essa pessoa. É uma pessoa que ela era muito soltinha. É uma pessoa que ela não abria mão da individualidade dela, da solteirice dela. Então ela estava com você, mas ela não abria mão da solteirice dela. Por isso ela escondia coisas.
E aqui tá claro, tem um triângulo. Tá? Essa pessoa tinha contatinhos, ou essa pessoa conversava com uma outra pessoa, já estava interessada em outra pessoa, ou essa pessoa, é o que eu falei, era casada, tinha algum compromisso, tá? Tinha outra pessoa ou outras pessoas entre vocês. Se vocês descobriram não, aí já é outros 500, mas tinha, tá? É alguém que não tinha uma postura de uma pessoa comprometida, é isso. Eu sempre falo, não tem nada contra pessoas que querem agir como solteiros ou solteiras. Tem pessoas que não nasceram para se comprometer mesmo, né? Não tem paciência com esse negócio de DR, de ter que discutir a relação, de ter que ficar dando satisfação de onde tá, com quem tá e tal, né? Tem gente que não nasceu pra isso, aí tá tudo bem, gente, tá tudo bem. A gente quem somos nós pra ficar julgando? Cada um com as suas escolhas. O que eu acho errado é uma pessoa que é assim, que tem esse pensamento, sabe que é assim, e fica iludindo as pessoas, né? Pessoas que de repente querem um relacionamento sério, entende? Aí essa pessoa aqui, que vibra nessa energia, chega lá e fica se mostrando como uma pessoa séria, de família, que uma pessoa fiel, uma pessoa de uma pessoa só, entende? Né? E na verdade não é. Então é alguém aqui que iludiu vocês. Tá? Essa pessoa quer um novo início aqui com vocês. Tem uma energia de comemoração aqui. Rei de ouros e rainha de ouros, tá vendo? Mesmo naipe. Vocês teriam tudo para crescer juntos aqui. São duas pessoas com espírito empreendedor, duas pessoas muito trabalhadoras, tá? Só que essa pessoa é uma pessoa que se deixou levar demais pelo ego. Se deixou levar demais pelo ego, infelizmente, tá? Essa pessoa é uma pessoa, ela vê vocês como alguém que passava para ela a imagem de família, de vocês transmitiam segurança, confiança, né? Por isso que ela tá se sentindo tão culpada aqui, ó. Por isso que ela quer pôr fim a isso. Só que ela oculta, ó. Ela oculta de vocês, oculta de outras pessoas. Por quê? Porque o ego dela sempre falando mais alto. Essa pessoa, ela acha que demonstrar as coisas é demonstrar fraqueza. Entende? Então ela quer mostrar, por isso que eu falei, é uma pessoa que sustenta, por isso que ela fica estressada aqui, ó. Porque ela tenta administrar tudo na vida dela, eu tenho que estar sorrindo o tempo todo. Ninguém sorri o tempo todo. Ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém, não existe isso. Né? Mas é uma pessoa que quer sempre passar, deve ser exaustivo isso, né? Pensando bem aqui. Deve ser uma vida bem exaustiva, né? Você tem que sempre sustentar uma imagem de uma pessoa perfeita, de uma pessoa feliz, de uma pessoa alegre o tempo todo. Não deve ser fácil mesmo, né? Essa pessoa, ela sente essa culpa, mas ela oculta. Ela não demonstra. Nem para os amigos dele, dela, familiares, muito menos para vocês. Imagina mostrar isso aí. Mostrar que eu me sinto culpado, não. Essa pessoa pode até procurar vocês, mas eu não sei não se essa pessoa vai dizer que ela se sente culpada, alguma coisa assim. Tem muito orgulho envolvido aqui, né? Tem uma mudança de ponto de vista? Tem. Tem um despertar? Tem. Essa pessoa percebeu que por conta desse comportamento, dessas atitudes superficiais, imaturas dela, vocês se afastaram? Ela tem essa consciência. Mas até aí, eu não tô vendo aqui um pedido de desculpa não, hein? Tá? Essa pessoa quer um relacionamento mais equilibrado, mais justo com vocês aqui. Justiça sendo feita. Essa pessoa provavelmente quebrou a cara com alguém. Pessoa que busca por superficialidade vai se envolver com pessoas superficiais, tá? Quebrou a cara com alguém aqui, tá? Por isso que ela tá voltando. Uma pessoa orgulhosa viria te procurar? Jamais, né? Precisou quebrar a cara para reconhecer o que ela tinha do lado. Justiça sendo feita. Tá? Com Deus não se brinca, gente. Com Deus não se brinca.
Essa pessoa brincou com vocês, não é? Então, apareceu uma pessoa que brincou com ela também, tá? Essa pessoa que não desistiu de vocês, ela quer tentar nem que seja a última vez, vai voltar aqui querendo ser mais comprometida, vai propor um comprometimento maior com vocês, tá? Ó, sim, vocês foram embora por quê? Porque essa pessoa traiu a confiança de vocês. Ó, essa pessoa... meu Deus do céu. Entendi. Nossa, que combinação linda, hein? Ó, vocês indo embora, tá? 7 de espadas, a carta da traição e das mentiras. Cavaleiro de copas, energia de uma pessoa galanteadora, uma pessoa aventureira. É uma pessoa muito romântica. Só que ela é com você e é com todo mundo também. Entende? Rei de paus, para completar o trio aqui. Rei de paus, Áries, Leão, Sagitário. Energia de uma pessoa, aqui nesse contexto, tá, gente? Energia de uma pessoa que não se compromete. Energia de uma pessoa galanteadora. Energia de uma pessoa que não aceita perder. Por isso que ela sente a culpa, mas não demonstra. Ela não pode demonstrar fraqueza, tá? É uma pessoa orgulhosa. Ela não aceita perder. É uma pessoa que não gosta de ser controlada. É uma pessoa que não nasceu para se comprometer. Resumindo, vamos ser bem claros aqui, né? É uma pessoa que não nasceu para se comprometer, tá? Cavaleiro de copas e rei de paus. Caramba, hein? Essa pessoa, ela vai voltar com essa mesma energia aqui para vocês. Ela vai voltar escondendo coisas de vocês ainda. Vai voltar muito romântica, é capaz de aparecer aí com um buquê de flores na porta. Muito sedutor, muito sedutora. Tá? Então, essa mudança de ponto de vista aqui, no que se refere ao despertar a clareza dela em relação ao comportamento dela. Não que ela vá mudar. Eu não tô vendo aqui mudança. Ó, tem o pendurado novamente, segunda vez. Mas aqui eu tô sentindo essa energia mais como saindo de uma estagnação. É como se essa pessoa enxergasse a situação de vocês como algo estagnado. E ela carregando essa culpa. E eu tenho que resolver isso. Então ela quer resolver o problema dela. Porque eu não sei não. Se vocês vão estar muito afim de querer essa criatura de volta. Tá? O despertar, a mudança de ponto de vista aqui em relação ao comportamento dela, que para muitos casos a pessoa não tinha essa consciência. De que estava sendo tão... Que fosse algo tão assim, sabe, tão grave, né? Para Capricórnio ter que chegar ao ponto de se afastar de mim. Será que foi tão grave assim? Né? Eu prezar pela minha liberdade, eu ser simpático com as pessoas... Né? Só que aqui não é questão de simpatia, aqui é um excesso de simpatia. É alguém que não tem postura de uma pessoa comprometida. Para você se aventurar com ela, se você quiser ter um relacionamento casual com essa pessoa, ótimo, maravilhoso, tá? Vocês têm uma conexão aqui, uma química muito grande. Agora, se vocês querem algo sólido, não vai ser com essa pessoa. Tá? Tem muito apego por vocês. Mensagem, essa pessoa vindo na direção de vocês. Enfim, é isso. Tá? Justiça sendo feita em Capricórnio. Aqui se faz, aqui se paga. Tô falando que esse ano vai ser o ano da colheita de muita gente aqui. Tá? Tá saindo muito nas tiragens. A carta da justiça, julgamento, né? Então, se tem gente que aprontou com outras, fez mal, prejudicou, sabe? Vai colher tudo esse ano. Esse ano vai ser um ano. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Se vocês lidaram com pessoas que foram traiçoeiras com vocês, puxaram o tapete de vocês, traíram a confiança de vocês, vocês vão ver, vocês vão saber dessas pessoas que vão cair do cavalo. E muitas dessas pessoas vão voltar
atrás de vocês. Na maior cara lavada. Tá? Essa pessoa é uma delas. Tá? Sabe o que eu tô vendo aqui? Essa pessoa quer um novo início com vocês, né? Mas ela não vai abrir mão dos contatinhos dela, não. Bom, saiu lá o Cavaleiro de Copas com o Rei de Paus, que eu falei. Aquela combinação lá é fantástica pra gente aventureira, tá? Bom, então é isso. Então aqui não é que essa pessoa mudou, tá? Aqui eu tô sentindo que essa energia aqui do pendurado tá mais pra sair de uma estagnação, que tá incomodando essa pessoa, porque ela tá se sentindo culpada aqui, tá? Tá mais pra sair de uma estagnação do que pra um despertar, de fato, tá? Aqui não teve despertar, não. Pode até ter mudado o ponto de vista em relação a isso que eu falei, né? Uma pessoa que não estava enxergando de fato a gravidade no negócio e conseguiu enxergar, mas não significa que ela vai mudar o jeito dela, porque aqui eu não tô vendo mudança, não. Essa pessoa gosta de aparecer, hein? Pelo amor de Deus, é o que eu falei. Mais fácil ela colocar uma melancia na cabeça aqui. Olhem para mim, eu sou bom, eu sou a boa zona. Entendeu? Essa energia aqui, tá? Bom, é a mensagem que eles queriam que eu passasse para vocês, tá? Que esse ser de luz está vindo na direção de vocês, certo? É isso, gente. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos e a gente se vê na próxima leitura, ok? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.